Eita Jesus. Abriram aí? Efésios capítulo 2? Não ainda? Já? Quem abriu? Vamos fazer um negócio? A gente vai fazer assim agora. Quando terminar de abrir a Bíblia, é até maneira de ensinar vocês. Aí você levanta para abrir a Bíblia, e quem vai abrindo vai ficando de pé, né? Quem vai achando o que eu pedi para achar, vai ficando de pé. Porque a gente sabe quem abriu, quem não abriu. Pronto. Efésios 2, Colossenses 2, também achou, não achou? Marcou? Beleza. Então, vamos lá? Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Vamos ler mais uma vez? Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, mais uma vez, porque o Senhor tem cuidado da gente. O Senhor tem trazido nesta igreja, ó Pai, sempre uma palavra que nos alimenta, que nos conforta, que nos ensina, que nos exorta, Pai, a fazer a Tua vontade. Que essa palavra de hoje, ela venha, Senhor, estar gravada na tauba do nosso coração, para que nós não venhamos nos apartar dela e botarmos em prática, para que haja libertação dentro da gente. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor também tem cuidado, Senhor, de cada um de nós, através do verbo que é a Tua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa carta aos Efésios, Paulo escreve, e ele, no capítulo 2, ele começa dizendo, antigamente, por ter desobedecido, né? Nós entendemos que o pecado, ele é gerado pela desobediência. Quando Deus criou o homem perfeito, imagem e semelhança dele, e colocou no jardim e deu a ele uma ordem. Disse, olha, tu comerás de toda a árvore que está no jardim, mas aquela que está no meio do jardim tu não tocarás. Deus deu uma ordem. Aí eu vejo as pessoas dizerem assim, né, daquela árvore, né, era uma maçã, outra era... Não foi a maçã, poderia ser... Não importa a fruta que estava na árvore, o importante é que Adão foi lá e pegou e comeu. Ele desobedeceu a Deus. Deus deu a ele uma ordem, não faz. Ou seja, se Deus disser para não fazer, é porque não é para fazer. Nossos filhos, quando nós damos uma ordem, nós dizemos a ele assim, olha, você não vai fazer isso, não pode fazer isso. E quando o menino faz, a gente faz o que com ele? Bota de castigo, porque ele desobedeceu. O castigo de Deus é esse. Quando Deus ele dá uma ordem e nós desobedecemos, então nós somos castigados. E a Bíblia vai dizer que esse castigo que Deus deu ao homem foi a condenação sobre ele não viver mais eternamente, porque o homem foi feito para viver eternamente. Então veio a morte através disso. Então Paulo ele vai dizer aqui em Efésios, antigamente, por ter desobedecido a Deus e por ter cometido pecados, ou seja, pecados é delitos, coisas erradas. Então estávamos mortos. Pessoas estavam mortas porque desobedeceram. Esse é o pecado da desobediência. Quando a pessoa ela não obedece, ela paga um preço, e o preço é a morte. E essa morte espiritual vem da degradação da natureza humana que Deus criou no homem. Quando Deus criou o homem, criou para ter uma natureza boa, para ser bom, para fazer as coisas certas. E não ser dominado pelo espírito que opera. Esse espírito, para quem não sabe, o anjo caído chamado Satanás, Lúcifer, ele estava lá no céu, ele era regente, ele era um ser de luz iluminado, e que era uma pessoa que Deus amava muito e gostava muito. E Deus deu muita confiança a ele. E ele um dia deixou se ensoberbecer pela sua essência, pelo seu poder, pela sua glória, porque ele era uma pessoa que tinha poder sobre os outros anjos. Então ele criou uma rebelião no céu, se juntou com os demais anjos, uma terça parte, e resolveu colocar em prática o plano maquiavélico que ele construiu. Ele disse, eu subirei,
e farei meu trono acima do trono de Deus, ou seja, vou tomar o lugar de Deus. Ele resolveu criar uma batalha, travar uma guerra contra Deus. E a Bíblia diz que ele travou uma batalha no céu contra os anjos do Senhor e saiu derrotado. E foi lançado no abismo, foi lançado de lá para cá e perdeu toda a sua honra, sua glória diante do Pai. Então ele se tornou um anjo caído, ou seja, Satanás, o perverso, o maligno, que agora, juntamente com sua rebelião de anjos, ele controla os filhos da desobediência. Ele é aquele que fica ao redor do ser humano, procurando um jeito de introduzir o pecado. Foi o que aconteceu com Eva. O diabo estava ali no jardim, observando a Eva, observando a criação de Deus, e ela sabia, tanto ela como Adão, que não era para cometer aquele tipo de pecado, não era para fazer nada de errado. Então Satanás vem com um sapatinho de lã e começa a buzinar no ouvido de Eva. Começa a mostrar a Eva outra face. Começa a mostrar a Eva uma opção a ser tomada. Começa a oferecer a ela uma maneira dela resolver fazer as suas coisas de acordo com seus pensamentos e não com os pensamentos de Deus. Deus dá ao homem a autoridade de dominar todo o planeta, mas diz a ele, ó, tu não toca naquela árvore que está no meio do jardim. O diabo poderia dizer para Eva, olha Eva, tu pode fazer isso, aquilo, assim. Realmente ela poderia, mas ele foi dizer para Eva fazer uma coisa que Deus havia proibido. Ele ofereceu a Eva uma opção de pecar contra Deus, de desobedecer às ordens divinas, como ele tinha feito no passado. Então, ele está de um lado dizendo para Eva, ó Eva, tu pode comer da árvore, foi assim que Deus disse, e do outro lado a consciência dela, através do Espírito de Deus, dizendo, olha, tu não pode, porque se tu comer, vai estar desobedecendo a Deus. E ela teve, naquele momento, uma briga interior, e saiu prevalecendo a voz do maligno, porque ela deu ouvidos ao diabo. Pedro vai dizer que o nosso adversário, Satanás, anda ao nosso redor, procurando uma maneira de nos tragar. Mas para que ele venha nos tragar, ou seja, nos condenar à morte, ele precisa introduzir o pecado dentro da gente. Ele precisa introduzir dentro da gente algo que possa tirar a nossa comunhão com Deus, porque debaixo da proteção de Deus, diante de Deus, vivendo com Deus, ninguém pode tocar na gente. Mas se a gente perder a proteção de Deus, for expulso do paraíso, a gente vai viver com as feras do campo. Foi o que aconteceu com Adão. Eles pecaram contra Deus e Deus expulsou eles de dentro daquele paraíso, aonde Deus os protegia. E lá fora, ele ficou à mercê de toda fera, de todo mal, de tudo, vulnerável. E aí veio a degradação do gênero humano. Aí a gente vai ler no versículo 2, acompanhe comigo. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa todos os poderes, governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a quem? Ou seja, quando nós desobedecemos a Deus, somos controlados por quem? Pelo mal. Somos controlados pelo diabo quando nós desobedecemos a Deus. Há um controle em nossa vida satânico. Há um controle maligno. Quando nós resolvemos fazer o que Deus não quer que nós fazemos, a gente acaba nos dando a nossa vida, a autoridade que Deus nos deu de controlar o nosso ser, ao controle maligno. É como pegar o meu carro e dizer assim, olha, pegar um desconhecido, um maligno e dizer, dirige para mim aí. Um suicida, dirige para mim, ele vai bater no poste, me jogar no precipício, ele vai me destruir. Quando os demônios entraram naqueles porcos que estavam no Gadareno, eles se precipitaram debaixo lá no abismo e acabou com os porcos. Todo lugar onde o demônio entra, ele destrói, ele mata, ele acaba. Por quê? Mas quem dá autoridade? A desobediência. Porque quando nós obedecemos, o mal não tem poder sobre a nossa vida. Ou seja, nós não somos controlados por ele. E a gente precisa aprender
a não dar ouvidos à voz do maligno. Nós precisamos aprender a não ser controlado pelos nossos desejos, pelas nossas cobiças. A gente precisa aprender a entender que existe um só Senhor que controla a gente, que é Deus. E nós não podemos dar o nosso controle de vida, emprestar a nossa vida, dar lugar ao maligno para que ele controle a gente. Porque quando nós pecamos, nós estamos mortos. E morto não é morto fisicamente. O corpo vai estar andando, comendo, mas a alma está vazia, angustiada. Aí vem a depressão, aí vem os desastres, a destruição, aí vem o sofrimento, aí vem as angústias, aí vem as decepções, as traições, começa a entrar toda sorte de porcaria em nossa vida. Porque nós fazemos a vontade do maligno. Mas Paulo está dizendo que antigamente com esse povo, antes vocês viviam assim. Antes, Paulo está dando um conselho, porque eles viviam e Jesus os libertou. E Paulo está dando um conselho para que eles não voltem a viver dessa maneira. Por quê? Porque eles estavam achando que o simples fato deles estarem na presença e eles praticarem as obras da lei, eles eram salvos e libertos. Mas Deus nos deu um presente para nos libertar. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado e por um só homem veio a salvação, a vida, Cristo. Jesus, ele foi o enviado de Deus para nos trazer a condição desde o início. Por quê? Quando nós pecamos, nós morremos e Jesus nos ressuscitou na cruz. Para que a gente pudéssemos de novo estar na presença de Deus e não pecar mais. E não voltar a pecar mais. Aí ele vai dizer no versículo 3, olha, acompanha comigo. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também éramos destinados a sofrer o castigo de Deus. Quem castigou Adão e Eva? Foi o diabo ou foi Deus? Foi Deus que castigou. Deus deu a ele a sentença. Não foi o diabo que disse: olha, Eva, tu agora vai sentir dor de parto. Não foi. Foi Deus que disse: olha, Adão, tu agora vai morrer. Tu agora vai ter que viver do suor do teu rosto. Foi Deus que deu a condenação. E deu também para a serpente: tu rastejarás. E diz: tu vai ferir o calcanhar da mulher e a mulher vai ferir a tua cabeça. Foi Deus que deu a condenação. E nós estávamos condenados. Por quê? Porque pecamos antes. Nós estávamos vivendo mortos porque nós pecamos. Mas Jesus vem porque Deus foi misericordioso, Deus foi bondoso, Deus amou a gente de tal maneira e Ele nos deu Cristo. Ele nos deu Cristo. Vamos ler aqui o outro versículo 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa das nossas o quê? Desobediência. Está vendo? Ele nos trouxe a vida que temos em união com quem? Com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são? Foi porque você pagou alguma coisa? Você comprou alguma coisa? Você fez alguma coisa para merecer? Não, foi Cristo que deu. Deus foi misericordioso e deu o Filho dele de graça, para que pela graça você fosse liberto, para que pela graça você fosse salvo, para que pela graça você fosse transformado no poder de Deus. E nós precisamos entender que quando nós desobedecemos, nós voltamos ao estado do início, voltamos lá para o começo, jogamos fora tudo que Cristo fez, damos uma banana para Cristo e voltamos para o início, para o estado de quê? De morto. De sepultado, olha, de pecadores, de desobedientes, de controlados pelo diabo, controlado pelo Espírito que controla os desobedientes. Quando nós entregamos a nossa vida na mão do maligno, nós estamos dizendo: maligno, toma o controle da minha vida, tu faz o que tu quiser comigo, tu me leva onde tu quiser. Mas quando nós entregamos o nosso controle da nossa vida a Deus, Ele controla a gente da maneira que Ele quer, e a maneira de Deus é de misericórdia.
é de bondade, é de amor, é de salvação. É de salvação. E a gente precisa olhar para dentro de nós e dizer: a quem eu estou servindo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou sendo obediente? Eu estou sendo uma pessoa do jeito que Deus quer que eu seja? Eu estou vivendo em função de Deus para demonstrar a Cristo o amor que Ele tem por mim e eu também por Ele, para eu mostrar para Ele que eu amo como Ele me ama, eu obedeço como Ele merece. Então a gente precisa confrontar a nossa natureza, a gente precisa confrontar, olhar para dentro da gente e dizer: olha, chega, eu não vou voltar a viver daquele jeito, eu não vou voltar a pecar, eu não vou voltar a fazer a vontade do maligno, eu vou fazer a vontade de Deus, porque Deus me salvou para isso, Deus me chamou para isso, me chamou para que eu vivesse uma vida de retidão na presença e não uma vida de degradação espiritual, desobediência, ou seja, pecaminosa. Porque as pessoas, elas não conseguem a libertação por completo, porque não abandonaram a sua natureza velha. Elas ainda continuam praticando as mesmas coisas de outrora, de antes. Elas vêm para a presença, elas se entregam a Deus, mas continua mentindo, continua roubando, continua odiando, continua caluniando, continua fazendo as mesmas coisas de antes. Ou seja, estão espiritualmente mortos por causa da desobediência, por causa do pecado. E não adianta a gente querer dizer: Senhor, olha, o Senhor é meu Deus, se a gente estamos vivendo de acordo com o Espírito que controla os desobedientes. Deus controla os obedientes, mas o mal controla os desobedientes. E nós precisamos aprender para que nós sejamos libertos. Eu sempre digo para mim mesmo, eu falo: Cristiano, você tem que parar de fazer isso. Cristiano, você tem que parar. Eu fico falando comigo: você tem que parar. Porque se você continuar, você vai cair. Você vai voltar ao início. Irmãos, voltar lá para o fim da fila, irmão, é ruim. É nadar e morrer na praia. É nadar o tempo todo e morrer na praia. É uma pessoa que lutou para se libertar do câncer. Aí faz a cirurgia, aí faz a quimioterapia, radioterapia. E ela, depois de tanto tempo que ela fez aquilo tudo, passou por aquele processo todo, ela vai lá de novo e come as mesmas coisas que causou câncer a ela. Ela pratica as mesmas coisas. Ela vai lá e usa das mesmas substâncias que causou o câncer nela. É como uma pessoa que vomita e come o próprio vomito. Por quê? Se vomitou é porque fez mal, o estômago não aceitou, rejeitou aquilo dentro. E a pessoa: não, eu quero de novo, e bota de novo. É como o pecado. Deus arranca o pecado da gente, mas a gente desobediente: eu quero o pecado de volta, me dá meu pecado. E bota dentro da gente de novo. Deus tira a mentira e a pessoa continua mentindo: não, eu quero mentir de novo. Tira a traição, tira o adultério e a pessoa diz assim: eu quero adulterar de novo. Tira o roubo, a pessoa roubava. E quando eu falo roubar, não é assaltar, não. Quando eu falo roubar, as pessoas falam assim: roubar, o pastor está falando roubar, eu não pego o revólver e vou assaltar ninguém, não. As pessoas roubam quando elas são desonestas na balança, quando elas são desonestas nos seus trabalhos, quando elas usam de artifícios para adquirir coisas, tendo que lesar as outras, tendo que lesar, tirar de outra pessoa para ter, sem ser justo. Ela pega, ela inventa alguma coisa para ter, ela está roubando, então ela continua fazendo. É aquela pessoa que, eu vou dar um exemplo, né? Uma mulher que vende bijuteria, ela vende perfume, e ela sabe que o perfume não presta, e ela chega aqui e engana a pessoa para poder obter aquilo, diz que é ouro e não é latão. Não, irmão, é latão, custa X. A pessoa está comprando sabendo, não é roubo. Mas quando a pessoa compra enganada, ela está lesando, está roubando. O dinheiro foi ganho injustamente. E a pessoa continua praticando isso. A pessoa às vezes ela diz assim: eu larguei o ódio, eu larguei a mágoa. Mas quando alguém pisa no calcanhar dela, pisa no dedinho, mindinho dela, ela odeia. Ela guarda dentro do coração aquela mágoa e não perdoa. Não, ela vai ver, eu vou pisar no dela também. Se eu não pisar no dela, eu não estou satisfeito. Me dá o dedão aí que eu tenho que pisar no teu pé. Aí eu vou estar perdoado. E a pessoa, ela continua fazendo a mesma coisa. Eu não vou entrar em detalhes, porque são muitos os pecados que cometemos. Ou seja, o pecado é tudo aquilo que desobedece à lei de Deus. Tudo aquilo que Deus diz assim: não faça.
E a Bíblia diz, qual é o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus sobre toda a tua força. E o segundo maior mandamento, amarás o teu próximo como? Se eu não consigo amar o meu próximo, se eu não consigo fazer isso, eu estou pecando contra Deus. Ou seja, se eu não amo, eu estou pecando. Se eu não consigo perdoar, que é uma coisa que hoje tem atingido, eu digo metade da população, as pessoas não perdoam. As pessoas guardam ódio no seu coração, porque o coração impuro ainda é pecaminoso. E eu sempre digo, libertação não é sai demônio, não é sai diabo. O diabo só está dentro da pessoa quando a pessoa continua pecando. Ele não tem poder de controlar ninguém que vive em santidade. Ele não tem poder de controlar ninguém que faz o que é certo. Ele não tem poder. Se Eva dissesse para Satanás assim, ó, não quero, não vou comer, sai daqui, vou falar para Deus, ó Deus, a serpente está querendo que eu coma daquela fruta. Deus ia punir somente a serpente. Foi o que Jesus disse no deserto. Satanás, somente adorais o Senhor teu Deus, vai embora. O diabo foi, saiu da presença de Deus. A Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, eu não quero que seja controlado por você, Satanás. Somente eu adoro o meu Deus. Eu somente sirvo a Ele. Ou seja, eu não sou mais morto. Eu não sou mais morto. Aí você vai aqui em Colossenses, pula aí, onde eu pedi para você guardar. Olha o que está escrito aqui. Colossenses 2, verso 13. De novo, Paulo repete para os Colossenses. Paulo falou para o pessoal de Efésio, lá para a igreja de Efésios, e agora está falando para a igreja de Colosso. A igreja de Colosso, Paulo dá o mesmo conselho, e diz assim, antigamente vocês estavam espiritualmente mortos, por causa do quê? Dos seus pecados, porque eram não judeus, e não tinha lei, mas agora Deus ressuscitou, junto com Cristo, Deus perdoou todos os nossos e anulou o quê? A conta da nossa dívida e com os seus regulamentos que nos eram obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando aonde? E foi na cruz que Cristo fez o quê? Se livrou do poder do quê? Dos governos, das autoridades espirituais. Eles humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu, aonde? Desfile de quem venceu na cruz. Para quê? Ele expôs o quem? Publicamente. Os espíritos que controlavam quem? As pessoas que pecavam. Estavam todo mundo morto. E as pessoas dizem, pastor, eu não estou morto. Mas a morte é espiritual. A morte é não sentir mais a presença de Deus quando busca. A morte é não ter vontade mais de falar com Deus, de ler. A morte é não estar mais com vontade de estar na presença, de vir à igreja. A morte é não ter mais vontade de falar do amor de Cristo para ninguém. A morte é não ter vontade de participar da mesa de Cristo com ninguém. Quando chega no dia da ceia, o capo só corre por causa do pecado, a vergonha bate. Porque eu não posso participar do corpo de Cristo porque eu estou em pecado. Ela sabe, ela corre da Santa Ceia, ela corre da comunhão. Por quê? Porque está morta. Morta. Cristo deu vida e comemorou a vitória naquela cruz. E a gente tem que entender que nós não podemos viver de novo da maneira que outrora vivemos. O pecado tem que acabar dentro da gente, tem que sair por completo. A gente tem que ser livre do pecado, porque quando a gente for livre do pecado, não tem mais o vício de beber, de fumar, de xingar, de mentir, de roubar. Porque quem faz essas coisas acontecerem é quem controla os filhos da desobediência. Você faz a primeira desobediência, o diabo entra e começa zum, 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 zum. E começa zum, 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 zum. Aí ontem eu estava em casa. Vou abrir para fazer um comentário. Aí eu estava assistindo uma novela com a minha mulher. É pecado assistir novela, gente? É pecado assistir novela, gente? Não. A Bíblia não está dizendo que é pecado assistir novela. É pecado você ficar noveleiro. Noveleiro. Tudo é lícito, mas nem tudo. Você pode assistir um filme. Então você pode assistir novela. Não pode ficar todo dia na novela. Lá, o capítulo por capítulo, capítulo por capítulo, querendo porque quer, e larga de vir para a igreja, larga de ir à Bíblia, larga de fazer as coisas para estar na novela. Eu gosto de internet, eu fico na internet, mas eu tenho controle.
Eu sei da minha obrigação com Deus. Eu leio a minha Bíblia, eu estudo a minha Bíblia. Eu tenho meus momentos com Deus. Aí eu estava vendo, uma amiga chegou lá e estava aconselhando um rapaz casado, a mulher, tomar o marido da mulher casada, o homem casado tomar, ir lá e falar, olha, ele não quis nada comigo, mas com tu ele vai querer. É brincadeira? Ele não quis nada comigo, mas com tu ele vai querer. A patroa do cara está lá, apaixonada pelo cara, doida pelo cara. Ele não quis nada comigo, mas com tu vai querer. Ela tentou pegar o cara não quis, mas disse que a patroa, se tentasse, ia conseguir. Olha só o conselho de Satanás. É assim que começa. Do mesmo jeito. O diabo sempre vai trabalhar dentro do que você necessita. Ele está te observando, como observava Eva naquele jardim. Ele via, e ele foi lá. Foi assim que Deus disse. E a Bíblia diz que Eva viu que o fruto era bom para se comer e agradável aos olhos. O pecado é bom e agradável aos olhos. Oh, como é bom! É bom demais. Qual homem que não quer ter 3, 4 mulheres como no passado? Quando a gente lê a Bíblia, vê Salomão cheio de mulher, uma mais linda do que a outra. Aí, alguns dizem assim, se eu estou no tempo de Salomão. Eu não, eu só quero a minha. Já está difícil cuidar dela, imagine. Aí, o cara olha e começa a desejar, começa a querer. Essa é a questão. Jesus disse, qualquer um que olhar para uma mulher, estou dando um exemplo, como mulher pode ser qualquer, estou falando da mulher, mas pode ser qualquer coisa que você desejar. Qualquer um que olhar para uma mulher e no seu coração desejar, já pecou com ela. Olhar e desejar, a mesma coisa. Olhou para o dinheiro dos outros e desejou, pecou. Olhou para a casa dos outros, desejou a casa dos outros, pecou. Olhou para o carro do outro, desejou, pecou. Então a gente não pode ter esse tipo de desobediência dentro da gente. O pecado da desobediência. Para que nós sejamos salvos, libertos, transformados, precisamos obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E para terminar, Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Volta aí, você volta, vai voltando. Isso, vai voltando aí. Você estava em Efésios, naquela hora, você volta a Coríntios, aí vai, até chegar em Romanos. Romanos 5, verso 12. A gente vai ler o 12 e depois a gente vai ler o versículo 17, para a gente não ler muito. Amém? Encontraram? Diz assim, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos, teve exceção? Todos pecaram, todos, por causa do pecado de Adão. Todos pecaram. Aí vamos para o 17, versículo 17. É verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Começou a dominar o quê? O espírito que controla o quê? Os desobedientes. Começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, quem? Jesus? Jesus quem? Cristo. É muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebe como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de quem? O pecado entrou por Adão, mas Jesus deu a você e a mim a condição de reinar com Deus, de voltar ao estado do Éden, antes do pecado. Não espere, irmãos, que você seja liberto das coisas, se o pastor botar a mão na sua cabeça e dizer, sai demônio. Não espere que você seja liberto, se porventura alguém chegar e dizer, vou fazer jejum de 7 dias por você, de 21 dias por você. Não vai. O pastor dizer, eu vou subir o monte 21 dias por você, eu vou lá no monte, eu vou fazer sacrifício por você, e você vai ser liberto. Se você não tomar a atitude de se livrar do pecado da desobediência. Quer ver uma coisa?
Se eu fizer 21 dias de jejum para você e você não obedecer a palavra de Deus, você nunca vai ser liberto. Mas se você obedecer a palavra de Deus e eu não orar um dia por você, você é liberto. Porque quem liberta é quem? A palavra, a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus só liberta a pessoa se ela for o quê? Obediente a ela. Então, ou seja, o pecado da desobediência leva a pessoa à morte espiritual. E nós precisamos obedecer a palavra para ser liberto. Porque senão eu vou passar anos e anos e anos e anos, eu vou morrer, vai vir outro pastor, vai passar anos e anos e anos, e você vai estar velhinho, de cacete na mão e morto espiritualmente. Por quê? Não obedeceu a palavra de Deus. Sabe por que tem um bocado de desviado por aí, afastado de Jesus? Porque nunca aprenderam a obedecer. Aí o diabo sempre controla a mente dela. Um dia ela está na fé. Oh, Deus bom, poderoso, chabaricanta. No outro dia ela está assim. Vou para a igreja, mas não. Vou largar Jesus. Estou decepcionada. Por quê? Porque nunca foram ressuscitadas com Cristo. Nunca aceitaram a cruz. Nunca aceitaram o que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Nunca. Porque são controlados pelo espírito da desobediência. São filhos rebeldes. Filhos rebeldes. Mas o filho obediente sempre vai ter o carinho do seu pai, que é Deus. Amém? Por isso Paulo termina dizendo, olha, e todos aqueles que Deus aceita e que recebe como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida e por meio de Cristo. Ou seja, a pessoa que aceita e que aceita por Deus. Porque a gente fala assim, eu aceitei Jesus. Quem aceitou quem mesmo? Quem aceitou quem mesmo? Deus aceita a gente por meio de Cristo. Porque se não fosse por Cristo, Deus não queria nem ver a cara da gente. Porque o pecado, Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus se afastou do homem. Deus nunca mais foi no jardim ver Adão. Pelo contrário, expulsou Adão do jardim. Adão teve que se esgoelar, se virar para poder, falar com Deus. Porque Deus não queria nem saber de Adão. Adão tinha que ficar lá, pagando, gritando, se esgoelando para Deus vir e ouvir ele. E Adão plantava e a terra não dava. Tinha que suar, derramar o suor. E viu a primeira desgraça acontecer na vida da família dele. Ele viu um irmão matar o outro. O filho dele, sangue do mesmo sangue. O diabo trabalhando. Deus disse para Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Quem tem que dominar o pecado é você e eu. Nós temos que dominar o pecado. Nós temos que expulsar ele da vida. E não Deus. Amém? Vamos lutar contra o pecado? Para a gente ser liberto? Libertação é isso. É você aprender a dizer não ao pecado. Para que você não seja espiritualmente morto, mas vivo juntamente com quem? Com Cristo. Porque pela graça sois salvos, não veio de vós. É o quê? Dom. Está no versículo 8 de Efésios 2. Se em casa você confere. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi feito para fazer as boas obras como Adão foi feito. Vamos ficar de pé, que já é 8h30, 8h35. Guarda isso no teu coração e você não vai precisar o pastor botar a mão na sua cabeça e dizer, sai capeta, sai demônio, larga ele. E aí não precisa. Você só precisa obedecer e o diabo sai. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai. Porque a tua palavra, ela não deixa, Senhor, as pessoas saírem vazias. Ou seja, ela não volta vazia no coração das pessoas. A tua palavra é como uma espada de dois gumes, ó Deus, que atravessa ali a alma. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, ó Deus, seja cravada no coração do teu povo.
e que eles possam praticar essa palavra, para que nunca mais o espírito da desobediência venha controlar eles, para que nunca mais, meu Pai, o mal venha estar na vida deles, para que nunca mais, ó Deus, o mal venha afrontar eles, mas eles tenham controle sobre o pecado, eles digam: pecado, você não tem poder, e eles possam cumprir as suas palavras diante de Deus, os seus juramentos de nunca mais pecarem. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, liberta o teu povo, ó Pai, da desobediência, liberta o teu povo, ó Pai, do orgulho, da prepotência, ó Deus, abre os ouvidos deles, ó Pai, para que eles possam ouvir a nossa mensagem, a mensagem a respeito do Senhor, e possam ser libertos, em nome do Senhor Jesus, para que o mal não venha bater no coração deles, para que o mal não venha transformar o coração deles num coração perverso, mas tenha, Senhor, o Senhor habitando dentro deles, e eles possam ser cheios da tua graça, vivos em Cristo, ressuscitados em Cristo, e ter a tua misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visita, Pai, o familiar deles, visita, meu Deus, os parentes, os entes queridos que estão doentes, que estão sofrendo porque cometeram algum tipo de ilicitude, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, traz, Senhor, eles para a tua presença, liberta eles, ó Deus, liberta eles, porque eles precisam, meu Pai, da tua presença, da tua mão, para confrontar o pecado, para se livrar do pecado, para ser aceito por ti e salvos por ti, em nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos assim, Pai, que as mãos do teu povo, Senhor, sejam mãos abençoadas. Eu oro porque eles sustentam a tua casa, eu oro porque eles são fiéis aqui, eles abençoam esse lugar para que as portas estejam abertas. Tu sabes que nós não trabalhamos neste lugar interessados no dinheiro. Tu sabes da minha vida voluntária para contigo. Mas o teu povo, ó Pai, tem sido abençoado porque são abençoadores. E que o Senhor, meu Deus, segundo, meu Pai, a obediência do teu povo que tem trazido e depositado no teu altar os dízimos e as ofertas, que o Senhor, meu Deus, abra a janela dos céus e derrame sobre eles bênçãos tal que não haja, meu Pai, onde colocar, e que eles sejam um canal de bênção, meu Pai, e que as mãos que estão estendidas sejam abençoadoras, que sejam frutíferas, que sejam mãos que tocam e dá vida a quem é tocado, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor faça resplandecer sobre a vida deles o sol sobre o rosto deles, que o Senhor vá diante deles, ó Pai, que o Senhor, meu Pai, tenha misericórdia e bondade deles, e que o Senhor levante o rosto deles e dê a paz, e que essa paz, ó Pai, que eles recebem agora, seja uma paz, meu Pai, contagiadora, aonde eles forem, aonde eles estiverem, que essa paz, meu Pai, seja notória, que eles possam sentir, as pessoas possam sentir a paz do Senhor através da vida de cada um que aqui se encontra, em nome do Senhor Jesus, levando eles para casa, são e salvos em segurança, que eles chegam em casa, Pai, e manifeste o teu amor para com seus parentes, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Domingo, Santa Ceia do Senhor, para Jesus. Essas palmas para o Senhor.